Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao comparativo de áudio e de recursos entre a caixa de som Vox ACA410 Neon contra a caixa de som Vox ACA1200 Parivox Elite. Qual das duas será que toca mais forte em área aberta? Qual das duas será que tem mais grave e subgrave? Qual das duas será que tem mais recurso? Tudo isso e muito mais você irá descobrir agora nesse vídeo. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder fazer esse comparativo. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E bora começar com um comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som Vox ACA1200 Parivox Elite. Que independente do resultado, você vendo as duas tocando a mesma música nas mesmas condições alternadamente, qual te agradou mais? Vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz. 90 Hz, 80 Hz, 70 Hz, 60 Hz. E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som Vox ACA1200 Parivox Elite. Com isso, ela já se torna a campeã deste comparativo. Que independente do resultado, vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 'E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som Vox ACA1200 Parivox Elite. Com isso, ela se torna a campeã absoluta desse comparativo. Agora é hora de descobrir qual delas tem mais recursos. E se com esse vídeo você decidiu que vai investir em uma dessas duas para ser a sua próxima caixa de som, aqui na descrição tem o link nesses 4 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 4 ela está com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee, o de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto para estar investindo em qualquer uma dessas duas e em outras coisas. Dito isso, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Vox ACA1200 Parivox Elite, que é o seguinte: para quem busca mais grave e subgrave igual eu,
Ela na equalização rock vai agradar bastante e na equalização manual. No caso, a que me agradou na equalização manual foi mais 6 no grave e menos 1 no agudo. Já para quem quer jogar o som mais longe, ela na equalização manual, com tudo no máximo, mas a equalização flat vai agradar, assim como a equalização externo. A equalização interno, eu percebi que ela fica ali no meio termo. Ela não tem tanto médio e agudo quanto a equalização flat e a equalização manual com tudo no máximo. E também não tem tanto grave e subgrave igual a equalização rock e a equalização manual que eu te falei. Ela fica ali no meio termo, dando mais ênfase em grave e subgrave, mas não tanto quanto a equalização manual e a equalização rock. Porém, ela não é uma caixa de som perfeita. A equalização Jazz e Classic, que vem depois da equalização rock, eu não consegui perceber diferença entre elas. Então, para mim, é desnecessário ter essas outras equalizações, a Jazz e a Classic, porque elas vêm depois da rock. Se elas viessem, uma delas viesse antes da rock, seria essa a ordem. A equalização pop, eu percebo uma diferença dela ali para a equalização flat e para a equalização rock, mas eu não consegui distinguir qual meio termo que ela ficou. Se ela ficou mais focando em agudo ou mais em grave. Eu não consegui perceber. Mas é uma equalização que percebe-se diferença entre as outras. Outro detalhe é o seguinte. A equalização para grave no microfone, se você colocar no último volume, ela começa a vibrar. Se você ficar aqui próximo dela, você vai perceber que ela está vibrando. Se você não estiver próximo dela, não vai atrapalhar em nada. Nisso, ela, no último volume para a música, seja na equalização manual, seja nas equalizações pré-programadas, ela vibra. Da mesma forma, se você ficar aqui assim, ó, caçando, você vai achar. Eu percebi porque eu paro para ficar escutando e ali analisando para poder vir aqui e te contar a minha opinião sobre a qualidade sonora dela. Só que no meu dia a dia eu não escuto música dessa forma. Eu gosto de escutar música da seguinte forma: eu tô ali lavando meu carro, lavando minha moto, arrumando casa, fazendo alguma manutenção aqui em casa, eu ponho a caixa de som lá para ficar tocando e vou fazendo o que eu tenho que fazer. Então o vibrar não me incomoda nesse ponto. Se você vir parar aqui para ficar aqui olhando para ela, caçando, agora deu mais grave, mais agudo, médio, aí você vai perceber ela vibrando. Só que se você vir aqui colocar mais ou menos ali no volume 29, você já não consegue mais perceber isso. Com as músicas que eu tenho o costume de testar em todas as caixas de som que passam aqui pelo canal. Já a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Vox ACA410 Neon é essa. Lá no teste de potência em área aberta que eu fiz dela, na verdade eu fiz dois. Um com ela assim montada e o que eu te mostrei, que é ela sem a grade. Pelo seguinte, conforme eu fui testando nela aqui, eu percebi que ela com 100% do volume, ela vibra. Só que ela vai vibrar da seguinte forma: se você chegar aqui perto dela e ficar aqui assim ou assim, para poder ver que ela está vibrando. Eu fui bobo o suficiente de ficar olhando para poder descobrir isso. Eu acho que dificilmente alguém que comprar essa caixa vai ficar fazendo isso. Você vai colocar ela para tocar e vai ficar longe dela. E aí, então, a questão de vibrar não atrapalha. Ah, mas você está falando isso porque você está sendo patrocinado pela marca? Não, não era nem o certo de eu estar falando isso, porque são marcas diferentes, então eu não deveria fazer dessa forma. Mas como eu sei que você vai questionar isso, a caixa de som Philco PCX 35000 eu comprei. Lá no vídeo dela eu também mostrei que ela vibra, mas da mesma forma que aqui, não interfere, porque ela já está com tanto volume, no mesmo caso dela, que você não percebe que atrapalha o volume final dela. Vibrar é um ponto negativo? Seria interessante que ela não vibrasse? Concordo, mas o vibrar dela é só se você for trouxa o suficiente, igual eu fui, de ficar aqui olhando e procurando. Aí você vai encontrar. Agora, fora isso, não acho que interfere. Outro detalhe é o seguinte: ela com tudo no máximo, ela distorce no grave. Eu não sou formado em alguma área que mexa com áudio, mas de acordo com a minha experiência, com base em outros aparelhos que eu testei, eu acredito que seria mais interessante se a marca tivesse feito o seguinte: ao invés de ter esse tweeter de 1,5, ela mantivesse esse de 1,5, mas tivesse um mid-ranger para poder reproduzir médio. Ele ficasse por conta de agudo e o outro só por conta do médio.
Porque esse alto-falante principal, ele reproduz grave, subgrave e ali um médio grave. E aí que você percebe que ela distorce. Contudo, no máximo, em agudo e grave, ela vai distorcer no grave. Você pode ir lá e diminuir o agudo, você vai ver que não vai continuar distorcendo. No grave é que ela diminui. Então, já vou até te falar qual que foi a equalização que me agradou mais, que foi mais 6 no grave e menos 1 no agudo. Foi a equalização que mais me agradou nela, porque ela, contudo, no máximo, você ainda vai perceber, mesmo sendo mais foco no médio e agudo. Você percebe o grave e o subgrave ali mais distante, querendo ser prolongado. Você consegue perceber, só que o médio e o agudo vai prevalecer mais. Tanto que no teste de microfone que eu fiz nela, ela tem um volume muito forte para o tamanho dela. Então, essa foi a equalização que me agradou mais no quesito equalização manual. Mais 6 no grave e menos 1 no agudo. E aí, dessa forma, ela não distorce. Com as músicas que eu testei com ela tudo no máximo, ela vai distorcer. Mas aí você diminuindo um pouco do grave, mesmo estando no máximo, ela já não distorce. Mas que lembrando, isso foi com as músicas que eu testei. Outro detalhe com relação à qualidade sonora dela, talvez seja a questão que a marca fala que ela tem um chip AX1, que é para melhor efeito de qualidade sonora e duração da bateria. Talvez, devido a esse chip, ela tenha conseguido me agradar tanto no quesito qualidade sonora, que, resumindo, ela puxa mais para o quesito médio e agudo, mas quando você diminui, você consegue perceber ali mais nitidamente o grave e o subgrave, que é o que me agrada mais. Outro detalhe é o seguinte, tanto ela direto na bateria ou ela com o carregador ligado, você não percebe nem ganho nem perca de volume. O mesmo volume que ela entrega na bateria, ela entrega conectada na tomada. Dito isso, agora eu irei te contar qual das duas eu prefiro e o porquê. Que é o seguinte, a Unvox ACA 410 Neon tende a ter um preço menor do que a Unvox ACA 1200 Parivox Elite. É claro que isso vai depender da promoção, mas aqui tende a ser um preço menor do que aqui. Já no quesito recursos, aqui possui controle remoto e opção rádio. Nos demais recursos, as duas são iguais. Inclusive, na questão de ter uma tampa para poder proteger contra a poeira as conexões que ela possui. Ponto positivo para as duas. No quesito transporte, as duas são práticas de serem transportadas. Aqui com uma alça na parte de cima e aqui com uma alça na parte de trás. No quesito de carregamento, aqui vem com uma fonte específica para ela e aqui já é um cabo padrão, não necessitando de uma fonte externa. Ponto positivo para aqui. No quesito estética, é óbvio que vai depender muito do gosto de cada um. Eu prefiro aqui, por ter o painel de pixel na lateral, mais o jogo de LEDs na frente. Não que aqui seja feio, pelo contrário, aqui também me agrada bastante, principalmente o logo da marca na lateral. Mas o painel de pixel aqui na lateral, nas duas, e o jogo de LEDs na frente, me agrada mais do que aqui. Indo para a parte de qualidade sonora, o teste em área aberta é feito para você perceber a diferença de uma para outra. O teste de grave e de subgrave é para poder medir as frequências, a força das frequências que cada uma entrega, não para medir qualidade sonora. Eu testando as duas aqui novamente, tocando a mesma música ao mesmo tempo, porque aí eu alternei no meu celular. Uma hora eu escutava uma, outra hora eu escutava outra. As duas no último volume, com tudo no máximo, mesmo aqui sendo um volume final menor, aqui me agradou mais. Não que aqui seja ruim, mas com tudo no máximo, mesmo tendo um volume final maior, eu preferia a qualidade sonora que aqui me entrega, mesmo sendo menos vias. Só que aqui é o seguinte, ela mescla muito forte, tanto médio e agudo quanto grave. Quando ela vai para um, ela vai com muita força, e quando ela vai para o outro, ela vai com muita força. Aqui você já percebe um som mais equilibrado. Como eu gosto mais de grave e subgrave, eu acredito que por isso aqui me agradou mais.